Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós nesse dia 22 de setembro de 2023, nessa sexta-feira da 24ª semana do tempo comum. Lembrando que nós temos 34 semanas do tempo comum na liturgia da igreja. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mulheres na época de Jesus não eram nem contadas, né? Alimentava-se 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na lógica não tinha essa, em algum acidente salva-se os homens e, se for possível, mulheres e crianças. Essa lógica aí de primeiras mulheres e crianças na frente em momentos difíceis, isso é coisa da modernidade. Na época bíblica de Jesus, há 2.000 anos atrás, mulher não era considerada nem contada. Mas o que o Evangelho vai nos surpreendendo é que Jesus é um missionário. Jesus é um missionário que vai caminhando, anunciando o que? O reino de Deus, o mundo de Deus. Jesus vai anunciando uma realidade de Deus na qual Deus quer participar da nossa vida, da nossa história. Deus quer se aproximar da gente, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos tratar bem. Deus quer fazer parte da nossa vida, da nossa história e nos ajudar nas nossas relações humanas, curar o nosso coração, nos dar um sentido para continuar a viver. Um grande problema e uma grande dificuldade hoje é as pessoas que vão perdendo o sentido da vida e vão entrando em depressão, vão ficando doentes, vão se acabando, vão perdendo a esperança, perdendo o gosto de viver. E a vida é um dom que Deus nos deu. É claro que não dá para estar bem o tempo todo, né? O ser humano que está bem o tempo todo deve ter problema sério. Mas também a gente não pode estar mal o tempo todo, né? As coisas têm que ter um certo equilíbrio, porque a vida ela é dinâmica. A fé ela é dinâmica. E o fato de ter vida e fé dinâmica significa que nós vamos nos movimentando. Nós vamos olhando e tentando compreender a vida. Porque temos dentro de nós a nossa realidade humana, mas trazemos dentro de nós o DNA de Deus, o sopro de Deus que habita dentro de nós. E isso nos dá consciência, isso nos dá um olhar, isso nos dá um brilho, em que eu, ao ouvir Jesus falando ou aquilo que Jesus ensina, eu vou descobrindo o que eu vou fazer com a vida que eu tenho durante o tempo que eu tenho dentro desse mundo, dentro do tempo e do espaço. Jesus é alguém que vai passando de sinagoga em sinagoga, pregando, anunciando o reino de Deus, o mundo de Deus. E aí, ao conhecer o mundo de Deus, nós vamos descobrindo que Deus, de Jesus, é um Deus que tem um modo de ser. Tanto que Jesus chama ele de Abá, quer dizer, paizinho querido, né? Jesus apresenta Deus na esfera da família, na esfera da paternidade, do cuidado, do zelo, daquele que trabalha para sustentar e garantir a vida dos seus filhos. E também tem a obrigação de educar os seus filhos, de ensiná-los valores. A obrigação de um pai e de uma mãe é sempre essa, é ser exemplo. Quando a gente vai celebrar um batismo, a gente sempre diz, olha, vocês que têm filhos, é bom vocês sempre perguntar o que eu quero que esse menino aprenda comigo, o que eu quero que essa moça aprenda comigo, o que eu quero que os meus filhos aprendam comigo. O que eu quero que eles vejam em mim? E ao convidar um padrinho, uma madrinha, ou seja, um pai pequeno, uma mãe pequena,
Padrinho e madrinha, quer dizer, o diminutivo para poder, vocês são uma extensão da minha paternidade, vocês são uma extensão da minha maternidade. Por isso vocês recebem o título de padrinho e madrinha. Tem a obrigação também de ter a mesma questão e o mesmo questionamento. O que eu quero que essa criança que está começando a viver veja e encontre em mim? Eu perceba em mim. Nessa busca constante, nessa angústia, nesse contexto em que nós vivemos e ao mesmo tempo nessas realidades complexas e difíceis, a gente vai se alimentando do pão da vida. E ao mesmo tempo a gente vai encontrando solidariedade. Solidariedade não vem de solidão, mas vem de sólido. O que é ser solidário? Solidário é ter atitudes sólidas diante do outro. Ter atitudes sólidas para com o outro. Ter atitudes de coisas concretas, fazer algo concreto. O solidário é aquele que tem uma atitude concreta diante da outra pessoa. Por isso nós aqui vamos pensando nessas realidades e pedindo a Deus que ilumine. Jesus é acompanhado por algumas mulheres, a primeira sempre Maria Madalena. E diz que Jesus tirou 7 espíritos de Maria Madalena. A gente não sabe muito bem o que significa isso, nem quais são esses 7 espíritos, mas nós sabemos que da mesma forma que Mateus, no dia de ontem, deixa tudo e segue Jesus e faz um jantar de despedida, porque a partir dali ele encontrou uma outra razão, um outro movimento para a vida, Maria Madalena, depois que Jesus expulsou esses 7 espíritos, também encontrou um outro caminho, um outro modo de olhar a vida e encontrou uma outra referência. Quando Jesus Cristo é referência da nossa fé, a gente vive mais em paz dentro da igreja. A gente tem conflitos e dificuldades, mas a gente tem a consciência de que a igreja ela só tem sentido se eu estou ali para prestar um serviço. Quando a igreja entra na esfera do poder, e ao mesmo tempo da doutrinação, em que eu quero enquadrar o ser humano dentro de uma lógica que a igreja pensa que é certo e errado, isso é muito relativo, porque aquilo que a igreja pensava 500 anos atrás, ela não pode pensar hoje. Aquilo que ela falava 100 anos atrás, ela não pode falar hoje. Aquilo que ela vivia há 1000 anos atrás, ela não vive mais hoje. A igreja também é dinâmica e vai se adaptando ao mundo e às realidades em que nós vivemos, sempre fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, na Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura também é complexo, se usa a Bíblia para tudo, né? Se usa a Bíblia para tudo, se usa a igreja para tudo, mas o fato é que Jesus, como um missionário que prega o Evangelho, que vai dizendo coisas sobre Deus, que vai falando do mundo de Deus para nós, na esperança de que a gente possa melhorar o nosso mundo, Jesus encontra solidariedade com essas mulheres, inclusive economicamente, inclusive financeiramente. Essas mulheres, uma interessante, que é esposa de um alto chefe, de uma autoridade importante, rica, essas mulheres acham que vale a pena seguir Jesus e vale a pena ajudá-lo. Então Jesus no Evangelho de hoje tem essa solidariedade dessas mulheres. A gente vive numa igreja, a igreja ela vive de ofertas e doações e dízimo. É isso que sustenta a nossa igreja e isso que sustenta basicamente todas as igrejas. É sempre a generosidade das pessoas que acham que vale a pena ajudar a manter e cuidar daquilo que é o espaço sagrado em que nós usamos para rezar. Como também a igreja sempre tem que ter a consciência de que ela precisa ser exemplo. Ela precisa dar testemunho de convivência e dar testemunho de serviço e dar testemunho de acolhida. Não dá para a gente cobrar dos outros aquilo que a gente não pode oferecer. Isso é um problema sério no mundo de hoje, na igreja, porque a igreja pede um tipo de família que não existe. Pede um tipo de jovem que não existe. Ela exige, pede um tipo de casal que não existe. Pede um tipo de padre que não existe. E às vezes um tipo de bispo que não existe. Lamentavelmente, ou por algum motivo, a igreja pede um ideal que não existe. A gente não encontra, e se encontra pouquíssimas. E às vezes são problemáticas quando encontra gente muito perfeita, muito exemplar, que quer dar muito testemunho. Então que Deus possa abençoar, iluminar a todos nós, nos fortalecer na fé, que a gente encontre gente que cuide da nossa igreja, que cuide de cada um de nós, que tenha consciência da responsabilidade que tem,
de acompanhar Jesus Cristo e ajudar a Jesus Cristo a falar aquilo que ele tem que falar sobre o reinado de Deus. Um abraço e até mais.